Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal NoPointer. Bom, o que a gente falou na aula passada? Nós falamos sobre a criação de variáveis, falamos um pouco sobre tipo de dados, né? E que é importante definir que tipo de dados a gente está utilizando na hora da criação da variável. A gente viu também que é opcional a atribuição do valor dentro da variável. Mas legal, a gente sabe criar variável, sabe o que é tipo de dados, a gente armazena essa informação na memória, mas o que a gente faz com isso? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente falar sobre entrada, processamento e saída. Legal? A nossa agenda é a gente fazer uma pequena recapitulação da aula anterior, rever como cria variável para cada vez mais firmar o padrão dentro da nossa cabeça. A gente vai falar sobre input, né? Rapidamente, o que é input ou entrada, né? Do inglês, do português. A gente vai falar sobre um pouco o cast, né? O cast é uma conversão de dados. A gente tem um tipo de dados e pode converter para outro tipo de dados, como que isso é possível. Existem dois tipos de conversão, uma conversão implícita e uma conversão explícita. A gente vai falar sobre o parse. O parse é uma conversão de uma string, de um texto para um número. E a gente vai falar sobre saída, tá bom? Vamos lá. O que é input? O que é entrada? Existem alguns conceitos sobre o que seja input, input ou entrada, sistemicamente falando, né? É um sinal ou dado recebido por um sistema. Esse dado ou sinal pode ser emitido por um outro sistema ou por um agente externo, que geralmente é um ser humano interagindo com o sistema. Input também é um meio como a gente interage com o sistema. E esse meio ele varia dependendo do contexto. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui existem diversos dispositivos de entrada. Você pode ver aqui que, por exemplo, o celular, ele é bem interessante o celular, porque o celular, além de ele ser um dispositivo de entrada, ele também é um de saída. Porque você, hoje, com a tela de toque no celular, você entra dados ali apertando com o dedo, como você também vê, tem um retorno, feedback do celular na própria tela. O teclado e o mouse são dispositivos de entrada. O teu controle da TV é um dispositivo de entrada. O gamepad, né, o controle joystick que você vai usar para desenvolver os teus jogos e testar, que você joga fazendo streaming e tal, é um dispositivo de entrada. Quando você vai no supermercado e você vê a caixa escaneando os produtos, aquele scanner que escaneia o código de barra é um dispositivo de entrada. Então esses todos são periféricos e equipamentos de entrada, tá bom? No nosso caso, como a gente está trabalhando com aplicações do tipo console, o nosso tipo de dispositivo de entrada vai ser o terminal com esse comando. Quando a gente usar console.readline, a gente vai ser capaz de obter informação do terminal. O usuário vai poder abrir o terminal e digitar informação lá dentro, tá bom? Legal. E o que é cast? Bom, lembra que a gente comentou também na aula passada sobre é possível, mesmo que a gente declare o tipo da variável, também é possível guardar variáveis de tipos diferentes em um outro tipo? Por exemplo, no que a gente discutiu na aula passada sobre variáveis, a gente viu que a gente declarou uma variável com o nome de melancias e ela era do tipo melancia, é essa caixa que está representada do lado esquerdo, e do lado direito a gente tinha uma variável chamada bananas, que era do tipo banana. Então essas caixas, a caixa banana só poderia receber itens do tipo banana, como a caixa de melancia só poderiam receber itens do tipo melancia. Mas com o cast é possível que a gente faça essa atribuição de banana dentro da caixa de melancia e melancia dentro da caixa de banana. Só que, obviamente, a gente tem uma perda e acontece um fator interessante que a gente vai discutir, tá bom? Bom, lembra dos tipos de dados? O que acontece com os tipos de dados? A gente tem os tipos de dados, eles têm tamanhos diferentes. Esses tamanhos, por exemplo, o short, né, o tipo de dado short aqui, ele tem um tamanho que vai de menos 32.000 até 32.000. Esse é o tamanho da caixa. É quanto de itens aquela caixa consegue receber na memória. O inteiro é um número que vai de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Então você vê que isso é uma caixa bem maior. Por que isso é importante saber disso? Porque na hora do cast faz a diferença. Deixa eu tentar te explicar isso de forma visual. Bom, aqui eu tenho as duas caixas, né? Eu mudei um pouco o tipo de dados, como você pode ver. Na caixa do lado esquerdo, a gente tem uma caixa com o tipo de dado short, né? Que é aquele inteiro, que é uma caixinha menor. Eu até tenho aqui representando visualmente uma caixinha menor. E essa caixa, por exemplo, tem o nome, a variável, o nome dessa variável é a idade que representa essa caixa que tem o tipo de dado short. Do lado direito, eu tenho uma caixa maior, que é integer, né? Que ocupa muito mais espaço na memória. O nome dessa variável é número de pessoas. Então eu posso colocar muito mais itens ali dentro. Olha o que acontece se eu coloco a caixa menor dentro da caixa maior. É possível fazer isso? Ou seja, se eu declarar uma variável do tipo inteira
e jogar dados do tipo short dentro dela, funciona que é uma beleza, porque a caixa short é menor do que a caixa integer, ela cabe ali dentro. Isso é o cast automático, esse é o cast implícito, você não vê acontecer nada, é muito transparente, você simplesmente joga o valor que ocupa menos espaço dentro daquela caixa. Perfeito? Agora, se a gente tentar o contrário, que é jogar a caixa maior na caixa menor, olha o que acontece. Aí ela não tem espaço suficiente. Esse é o cast manual. O sistema vai te pedir para definir, para explicitar que você quer fazer uma conversão de inteiro para short. Ele fala, opa, você está querendo colocar muito mais dados, né, que cabem na tua caixa maior nessa caixa menor, né? Você tem certeza que você quer fazer isso? Então você precisa manualmente fazer esse cast. E eu vou explicar na hora quando a gente estiver no código como explicitar o cast, dizer que você quer reduzir o tamanho da caixa. E o que acontece quando a gente faz o cast manual, né, essa explicitação? Acontece um slice. O que é o slice? É a compressão. A gente tem que cortar a caixa para poder ela caber na caixa menor. Ou seja, o número que a gente tinha de menos 2 bilhões tem que ser comprimido para poder caber nessa caixa menor, tá bom? Então, existe uma perda de precisão do número que você tem. Isso é o cast. O cast da caixa menor para a caixa maior é transparente. Você não faz nada. Da caixa maior para a caixa menor, você já tem uma perda de precisão e você precisa explicitar que você quer realmente fazer um cast do tipo integer para o tipo short, tá bom? A gente vai explicar isso direitinho na hora do código. Output de saída, né? Output ou saída, na verdade, né? Saída é output, né? Então, o que são esses dispositivos, né? São dispositivos de hardware ou software que convertem informação para fácil compreensão nossa, fácil leitura e compreensão. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de dispositivo de saída. A gente tem um celular, como eu mencionei, o celular ele tanto é dispositivo de entrada como saída. A gente tem a impressora, que é um dispositivo, obviamente, de saída. A gente tem aqui o headset. Na verdade, aqui são fones, né? É só um dispositivo de saída. Se a gente tivesse um microfone, aí seria um headset, aí seria um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Perfeito? No nosso caso, o que vai ser o nosso dispositivo de saída? O que o usuário vai ver? Ele vai ver o terminal, vai ver uma tela preta saindo o resultado que ele estava entrando com aquela função que a gente explicou, console.readline. Beleza? Espero que você tenha entendido esses conceitos aqui. Se não, volta no vídeo, tá? Para você firmar esses conceitos. E agora vamos para o código. Tá legal? Então, para a gente trabalhar com input e output, vamos criar um projeto. Vou clicar no Visual Studio Community. É a ferramenta que eu vou estar utilizando. Vou clicar em criar um projeto. Vou selecionar a linguagem que a gente está trabalhando, que é C#. E vou selecionar todas as plataformas, console e aplicativo do console. Vou clicar em próximo. Vou dar um nome para o projeto, chamar de I/O, que é Input and Output. Vou selecionar onde eu quero salvar o meu projeto, salvar na área de trabalho e clicar em criar. Bom, agora que a gente criou o projeto, vamos dar uma recapitulada no que a gente já discutiu. Bom, a gente sabe que isso aqui, esse grupo de informação, using, são namespaces, né? Então, eu vou colocar um comentário usando // namespaces ou bibliotecas, que a gente pode estar tirando proveito aí, que tem várias funcionalidades dentro de cada pacote que a gente pode estar utilizando. Esse namespace aí é o namespace do nosso projeto, é o que a gente acabou de criar. Classe, novamente, é o modelo de criação de objetos. E a gente tem a função principal aqui, chamada main. Perfeito? É dentro do main que a gente escreve o nosso código. Bom, a gente discutiu semana passada que para declarar uma variável, qual que é o padrão? O padrão é 1. Definir o tipo, definir o tipo de dados. 2. Nome da variável. E 3. Opcional, valor, sinal de atribuição, na verdade, sinal de atribuição, que é o igual, e valor, que são opcionais. Opcional. Perfeito? Vou dar um exemplo de declaração de variável. Vou criar uma variável do tipo string, o nome da variável vai ser nome, ponto e vírgula, porque eu não quero colocar nenhum valor ali dentro.
Vou criar uma outra variável do tipo inteiro. Vou chamar de idade. Vou dar ponto e vírgula para finalizar a sentença do código. E não quero atribuir nenhum valor ali dentro. Perfeito? Essa é a declaração de variável. Se a gente quisesse atribuir algum valor, é fácil. Basta colocar um sinal de igual, fornecer o valor que aquele tipo requer. Por exemplo, no caso do string, que é um texto, o texto geralmente não, na verdade, é sempre entre cotas duplas, né? Ou aspas duplas. Texto, por exemplo. E aqui na idade, é simplesmente, como ele é um inteiro, requer um valor inteiro. Vou colocar aqui 20 anos. E toda linha de código que você escreve, ela sempre termina com ponto e vírgula. Foi o que a gente discutiu a semana passada. Então a gente já sabe, é só para dar uma recapitulada aqui. Beleza, vamos falar sobre input, né? Como é que a gente recebe dados do usuário? Para receber dados do usuário através do console, a gente vai fazer o uso de um comando que fica dentro do namespace system aqui em cima, chamado console.readline, que é essa terceira opção aqui. Como é uma função, a função ela sempre vem seguida de parênteses e ponto e vírgula. Então é assim que a gente vai obter dados do usuário. Então a gente tem aqui console.readline. Se eu passar o mouse em cima, você vai ver que atrás da função console, ali no canto superior, você tem string console readline. Então ele mesmo explica que essa função ela tem um retorno de string. Ou seja, eu posso armazenar essa informação dentro de uma caixa do tipo string. Por exemplo, eu tenho essa variável nome aqui em cima, né? Eu vou apagar o texto que ela tem ali dentro. Eu não quero nada, eu quero só a variável. E eu posso utilizar essa variável para receber o input do usuário. Então, se eu digitar aqui nome igual, olha só, estou atribuindo dentro dessa variável o que o usuário for digitar. Então, por exemplo, se eu compilar isso, para compilar isso, a gente tem algumas opções. Ou a gente pressiona Ctrl F5, tá? Ou a gente vem aqui e aperta nessa setinha verde, ou a gente vem em compilação na parte superior e vem aqui nessa opção chamada compilar solução. São algumas das possibilidades, tá bom? Para que o nosso aplicativo não feche de imediato quando a gente estiver compilando, eu sugiro você colocar também aqui no final essa expressão console.readline sozinha, porque o que ela vai fazer? Essa expressão sozinha ela vai segurar o aplicativo até o usuário apertar alguma tecla do teclado. Dessa forma a gente consegue compilar o nosso projeto e demonstrar o que está acontecendo aqui sem que o aplicativo feche, tá bom? Então, para compilar isso aqui, a gente pode simplesmente clicar nessa seta verde como eu mencionei. Então, eu vou clicar aqui na seta verde de iniciar, ele vai compilar a aplicação e vai me apontar se tem algum erro. Perfeito, não me mostrou nenhum erro, tudo bem? A gente não está vendo nada na tela, porque lembra que eu falei que esse aqui é o terminal e seria o terminal de output para a gente? Não está demonstrando nada, porque a gente não está escrevendo nada na tela, tá bom? Então, eu apertei Enter ali para poder fechar essa informação. Agora, vamos passar uma mensagem para o usuário para que ele possa digitar essa informação de forma mais apropriada na tela? Bom, a forma como a gente passa mensagem para o usuário ou escreve na tela é com esse comando aqui, que a gente viu na primeira aula, quando a gente falou Olá Mundo. É console.writeLine, ou seja, escreva uma linha. E aí, dentro do parênteses aqui, você pode passar a mensagem que você quiser. Obviamente, se é um texto, você vai passar entre aspas dupla. No caso aqui, eu quero passar uma mensagem para que o usuário digite o nome dele. Então, eu vou colocar aqui. Vou escrever aqui. Digite seu nome. Vou colocar 2 pontos para ficar bonitinho, espaço e ponto e vírgula no final para finalizar a sentença. O que vai acontecer? No terminal, ele vai imprimir isso aqui na tela. E aí o cursor vai ficar piscando para que você digite o nome do usuário. Perfeito? Agora, se eu compilar isso aqui, se eu apertar no botão iniciar aqui, ele vai compilar e vai imprimir isso na tela. Olha só que legal. Tá aqui escrito, digite o seu nome. Deixa eu ver se eu aumento para ficar melhor para a gente. Vou colocar propriedades, aumentar um pouquinho a fonte aqui. Ok. Pronto. Agora eu tenho aqui, digite o seu nome. E aí eu posso digitar o meu nome. Fulano.
E se eu apertar Enter, o que vai acontecer? Ele vai esperar, porque eu dei um console readline lá embaixo, ele vai esperar que eu pressione Enter de novo para poder fechar a aplicação. Perfeito? Aquela informação que eu digitei, fulano, foi armazenada dentro do nome, porque tudo que eu digito dentro daquele terminal é capturado por essa função console readline, tá? E aqui eu estou atribuindo na minha variável o que essa função retorna. Tudo bem? Então, vamos fazer o uso dessa informação. Olha só, eu vou usar o console readline, o console writeline que a gente tem ali em cima, console.writeline, e vou escrever na tela o que o usuário digitou. Vou colocar aqui, ó, você digitou, colocar 2 pontos, e vou colocar um mais aqui para concatenar o valor da variável com esse texto aqui. Então, eu vou colocar aqui nome. Tá? Então, eu estou imprimindo na tela usando o console writeline, estou colocando um texto e estou concatenando. Concatenar é somar, né? Eu estou somando um texto com o resultado do que eu tenho na variável nome. A gente poderia fazer assim, como também a gente poderia fazer da seguinte forma. Eu estou comentando essa linha aqui, nós poderíamos escrever console.write e escrever aqui dentro. Qual que é a diferença do write para o writeline? O writeline ele escreve e pula uma linha. O write ele escreve e não pula uma linha. Tá? Poderia digitar aqui, você digitou 2 pontos. Tudo bem? Como ele não pulou a linha, a gente poderia novamente chamar um outro console. Agora writeline, porque eu quero que pule uma linha. Colocar o nome, que é a variável que a gente está utilizando aqui, nome. E o que ele vai fazer? Ele vai escrever você digitou nome. Só que aqui eu usei 2 linhas para isso. Vamos compilar isso aqui? Vou clicar no menu iniciar. Você vê que ele está me perguntando digite o seu nome. Foi o que eu escrevi aqui, digite o seu nome. E agora o cursor está piscando aqui pedindo que eu digite o nome. Então eu vou digitar o nome aqui. Fulano de tal. Eu vou apertar Enter. Olha só que legal. Ele me retornou na tela. Você digitou fulano de tal. E aí, quando eu aperto Enter de novo, ele fecha a minha aplicação. Perfeito? A gente poderia resumir essas 2 linhas aqui. Eu vou comentar, usando comentário múltiplo, tá? Que você também aprendeu. Estrela e barra. Olha só, comentei esse bloco inteiro aqui. E vou descomentar essa linha aqui, que é a concatenação. Essa linha faz o que essas 2 linhas aqui em cima fazem. Então, a gente tem o mesmo resultado. Então, eu vou compilar, apertando no botão iniciar aqui em cima, e aí ele me faz a mesma pergunta, digite o seu nome. Então eu posso digitar meu nome aqui, fulano de tal. E quando eu aperto Enter, ele me dá a mesma resposta, você digitou fulano de tal. Então, ou seja, dessa forma, a gente aprendeu o mecanismo aqui para imprimir na tela, e o mecanismo para capturar a informação que é digitada na tela, através do console readline. Então, o console writeline é para escrever na tela e o console readline é para absorver essa informação. Tá bom? Vamos criar um outro cenário aqui. Imagina que a gente queira que o usuário digite a idade dele. Então, vou mandar uma mensagem para o usuário. É sempre legal você se comunicar com o usuário, né? Passar uma mensagem para ele saber o que ele tem que digitar, saber o que ele tem que fazer dentro do teu programa, dentro do teu aplicativo. Então, vou passar uma mensagem para ele. Vou falar para ele o seguinte, digite seu nome, digite sua idade. Perfeito? Vou colocar ponto e vírgula aqui. E aqui eu posso chamar a variável idade. Colocar igual. Como a gente sabe que tem que receber o valor do console.readline, a gente vai colocar console.readline. Agora a gente tem um problema aqui. E uma outra coisa a gente tem de mencionar sobre esse problema é que aqui na parte de idade, você vê que idade já tem o valor de 20 aqui. Mas quando o usuário digitar o valor aqui dentro de console readline pelo terminal, esse novo valor vai substituir o 20 que estava lá dentro da caixa. Porque é assim que um programa funciona, o programa ele é lido de cima para baixo. Então, à medida que você vai alterando os valores da variável, de cima para baixo, esses valores vão mudando naturalmente.
voltando, aqui a gente tem esse problema, né, de console readline. Por quê? Porque idade é do tipo inteiro, né? A gente declarou idade do tipo inteiro. E a gente sabe que console readline, ele é do tipo string. Lembra que eu falei que a gente tem o parse, que é para converter uma string para um tipo de dados? Então, para a gente usar parse, basicamente a gente precisa dizer o tipo de dado pelo qual a gente quer converter. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no início, depois do sinal de igual, de atribuição, eu vou colocar, eu quero converter para inteiro, ponto, parse. E aí colocar esse console readline aqui dentro de um parêntese. Coloquei aqui dentro de um parêntese. Olha só que legal. Agora, o usuário digita um texto. Esse texto ele é convertido, ele é feito um parse dele para inteiro, porque a gente sabe que idade é inteiro. Então, se eu compilar isso, vai funcionar sem problema. Então, eu vou clicar aqui no verdinho, não vou ter nenhum erro, ele vai me perguntar o meu nome, fulano, vou dar enter, digite sua idade, vou digitar 10, não teve problema nenhum. Agora, só que ele só me mostrou, você digitou fulano. Por quê? Porque eu não tenho essa linha de código escrita para ele mostrar o nome. Então, se eu usar a mesma regra aqui, eu posso demonstrar a idade também. Então, eu vou chamar aqui console.writeLine e posso colocar a sua idade é 2 pontos mais idade, que ele vai fazer uma concatenação da idade. E olha só que legal, o nosso programa começa a tomar um formato muito legal. Então eu vou compilar, como eu falei para vocês, compilar, a gente pode apertar aqui, clicar aqui em F7 ou Ctrl Alt F7. Eu gosto de apertar diretamente Ctrl F5, que é uma tecla de atalho também, que faz a mesma coisa. Então ele está me perguntando, meu aplicativo está executando e perguntando, digite seu nome, fulano de tal. Vou apertar Enter, ele vai me perguntar, qual a sua idade? 500 anos. Digitei 500. Apertei Enter, ele vai escrever para mim. Você digitou fulano de tal e a sua idade é 500. Olha só que legal, gente. A gente declara uma variável, que é uma caixa que pode receber um dado, e a gente define um mecanismo usando o console readline para receber informação de algum dispositivo de entrada, que no caso é o nosso terminal. Essa informação a gente armazena numa variável, que é do mesmo tipo. A gente sabe que o console readline é uma string, ele retorna uma string. E a gente precisa armazenar esse tipo de dado, esse retorno, numa variável que é do tipo string. Agora, quando a gente quer armazenar uma variável do tipo string numa variável do tipo inteira, que é o caso da idade, a gente tem idade aqui que é do tipo inteiro, e está querendo armazenar uma string lá dentro, a gente precisa converter ela para o tipo de dados que a gente quer. Tá bom? Imagina só que eu vou fazer com outro tipo de dados para você ter ideia que é totalmente possível também. Variável do tipo double, preço, tá? 10.24 e tô colocando, atribuindo um valor ali dentro. Se eu digitar aqui console.writeLine e imprimir aqui dentro a variável preço, ela vai imprimir esse preço de 10,24 aqui sem problema, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa variável preço que já existe e vou atribuir ela ao console.readline, ou seja, eu vou pedir que o usuário digite um preço aqui dentro. Primeiro, eu preciso digitar o console.writeLine para pedir que o usuário, para passar uma mensagem para o usuário para ele digitar o preço. Digite um preço. Ponto e vírgula. E aqui a gente tem uma reclamação, novamente, do compilador. Quando você vê essa linha vermelha porque ele não está gostando nada disso, tem um problema. E se eu clicar aqui nesse erro, aqui você consegue ver qual que é a descrição do erro. Ó, não é possível converter implicitamente o tipo string em double. Eu vou até fixar isso aqui, que é legal a gente ter isso aqui na tela. Então a gente precisa explicitamente fazer o parse. Então eu vou fazer o parse dessa string para o preço. Qual que é o tipo de dados do preço? O preço é double. Então eu coloco double.parse. Então converte para mim essa string do console readline para double. Perfeito? Então eu coloco o console readline entre parênteses dentro do parse.
e fica tudo uma maravilha. Então eu vou mostrar essa informação aqui embaixo usando o console writeLine. Eu vou digitar aqui console writeLine e vou escrever o preço é. E eu vou fazer uma concatenação, chamar a variável preço, sempre colocando ponto e vírgula no final para finalizar a tua linha de código. Então olha só o que vai acontecer. Quando eu rodar esse aplicativo, ele vai me perguntar qual é o meu nome, vai perguntar qual é a idade e vai pedir que eu digite um preço. Depois que eu fizer tudo isso, ele vai armazenar essas informações dentro das variáveis e vai imprimir usando o console writeLine. Então eu vou compilar isso, apertando no botão iniciar, vou executar o aplicativo e olha só que legal. Digite seu nome, fulano de tal, digite sua idade, 100 anos, e aí ele imprimiu o preço e ele me pergunta para eu digitar um preço. Eu vou digitar aqui 56,89. Eu vou dar Enter e ele mostrou aqui, você digitou fulano de tal, a sua idade é 100 e o preço é 56,89. Provavelmente ele reclamou do preço aqui 56,89 porque geralmente o meu Visual Studio está no inglês, então a anotação é com ponto. Se eu mudar isso para vírgula, eu vou executar o aplicativo de novo, tá? Vou digitar fulano, idade 14, ele imprimiu 10,24, agora se eu digitar um preço 87,89, ele vai imprimir do jeito que eu digitei, usando a vírgula, porque agora eu estou usando a anotação em português. Perfeito? E ele imprimiu 10,24 primeiro porque eu pedi para ele fazer isso. Se você ver nessa linha aqui, ó, eu pedi que ele imprimisse o preço original. E você viu quando o usuário digitou aqui o novo preço, o preço de 10,24 foi substituído pelo novo preço. Perfeito? Então, a gente já sabe os mecanismos de entrada usando o console readline. E toda vez que você for converter texto para um tipo de dados numérico, você tem que usar o parse, tá bom? Aí a gente comentou também sobre conversão entre números. E a gente sabe que conversão entre números é feita através do cast, né? Vamos pegar aquele exemplo do short e do integer. Então, o que acontece? Vou criar uma variável do tipo short aqui. Eu vou chamar essa variável de caixa menor. Eu vou colocar o valor de 10. Perfeito? E vou criar uma variável do tipo inteiro. Eu vou chamar de caixa maior. E dentro da caixa maior, ao invés de eu passar um valor, eu vou passar a caixa menor. Quando eu apertar ponto e vírgula aqui, não teve nenhum problema. Ou seja, eu coloquei a caixa menor dentro da caixa maior. E como a caixa menor tinha o valor 10, agora a caixa maior também tem o valor 10. Olha só que legal. Eu vou imprimir essa informação usando o console writeLine. Eu vou imprimir aqui a caixa maior. Você vai ver que a caixa maior tem o mesmo valor da caixa menor, que é 10. Eu vou escrever uma mensagem aqui também. Caixa maior. Fazer uma pequena concatenação. Vou salvar. Agora é lógico que se eu executar o meu aplicativo, ele vai me fazer todas essas perguntas. Para que isso não aconteça, eu vou comentar todas essas linhas aqui em cima, porque eu quero focar simplesmente na caixa maior e caixa menor por enquanto, tá bom? Para comentar, comentei todas as linhas aqui de uma vez. E vou comentar essas linhas aqui embaixo, porque elas estão imprimindo variáveis que foram comentadas, então o sistema não vai reconhecer. Você viu que ele já falou, eu não sei onde está essa variável, ele estava reclamando. Então a gente está exatamente aqui, ó. Cria uma variável do tipo short, caixa menor com valor de 10, e cria uma variável do tipo inteiro, caixa maior, que recebe uma caixa menor. E aqui eu estou imprimindo caixa maior. Se eu executar esse aplicativo, olha só, a caixa maior tem 10. Por quê? O valor da caixa menor foi copiado para a caixa maior. E não teve nenhuma reclamação, porque a caixa menor, ela cabe na caixa maior. Vamos tentar fazer o inverso agora, né? Isso aqui é o que a gente chama de cast implícito. Tá bom? Agora vamos tentar fazer o contrário, né? Eu vou inverter. Agora eu tenho a caixa maior e vou dizer que a caixa maior aqui tem o valor de 10. E vou declarar a caixa menor como short e a caixa menor recebe a caixa maior. Olha só, ele já me coloca uma linha vermelha aqui embaixo e se você colocar o mouse em cima você consegue ver o erro.
É uma forma de você ver o erro. Uma outra forma é você clicar nesse erro aqui na tela aqui embaixo, no Visual Studio Community, e vai te mostrar que não é possível converter implicitamente o tipo inteiro, que é essa caixa maior, para short. Existe uma conversão explícita, ele está te perguntando para você explicitar. Ou seja, você tem o interesse de fazer isso mesmo? Você tem o interesse de colocar uma caixa maior numa caixa menor? Você vai perder precisão, hein? E você fala, eu tenho. Para você fazer essa conversão, fazer esse cast explícito, basta você abrir parêntese antes da variável e colocar o tipo de dados que você quer converter. Olha, eu quero converter essa minha caixa maior para short. Então agora, o que eu fiz? Eu cortei a caixa maior para caber na caixa menor, que é do tipo short. Perfeito? Isso dá para fazer também entre outros tipos. Vamos tentar construir esse outro modelo. Imagina só que essa caixa menor, na verdade, a caixa menor vai passar a ser o integer aqui. Tudo bem? Vou deletar essa linha de baixo aqui. E aí ele já está me reclamando aqui, ó, porque não existe, se eu passar o mouse aqui, não existe essa variável caixa maior no contexto atual. É, porque eu deletei a variável, então ela não existe mesmo. Então eu vou comentar essa linha, ou deletar a linha, porque ela não existe. Eu vou deletar, mais fácil. Pronto. Então agora a gente tem uma caixa menor, que é do tipo inteiro, e agora eu vou criar uma caixa do tipo double, que é uma caixa gigantesca. A gente sabe que o tamanho do double, que o double representa, é um tamanho bem grande. Eu vou chamar aqui de caixa double, para a gente diferenciar. E vou atribuir o valor de 9,99. Perfeito? E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer o casting. Mas antes de fazer o casting, eu vou imprimir o valor da caixa double, para que a gente tenha isso na tela. Caixa double. Fazer uma concatenação e vou chamar o nome da variável caixa double aqui. Perfeito? Agora a gente vai fazer o cast, ou seja, a gente vai tentar colocar a caixa menor dentro da caixa double. Se eu colocar aqui caixa double e igual, né, o sinal de atribuição, e colocar a caixa menor, o valor 10 vai ser copiado para a caixa double. E não existe problema nenhum, porque a caixa menor, ela é do tipo inteiro, cabe menos dados, e a caixa double comporta aquela caixa ali. Então, se a gente imprimir aqui agora, se eu copiar essa linha e digitar a caixa double, agora, você vai ver que ela vai imprimir 9,99 e vai imprimir aqui embaixo o valor de 10 substituído pela caixa menor. Então, tá aqui, ó, caixa double 9,99, depois a caixa double 10, porque eu coloquei o valor de 10 dentro da caixa double. Agora, e se fosse o inverso? Se a gente tentasse colocar a caixa double dentro da caixa menor, ou seja, 9,99 dentro da caixa menor que representa 10. Eu vou comentar essa linha para a gente poder ver como isso funciona. Então, eu vou chamar aqui caixa menor, recebe o valor de caixa double. Então, eu vou colocar aqui caixa double, ponto e vírgula. Olha só, já existe uma reclamação do compilador falando que não é possível converter double em inteiro. Você quer realmente converter isso? Então ele está te perguntando. Então você quer converter para inteiro? Você faz o cast explícito, que é colocar o parêntese antes da variável e dizer o tipo de dado para o qual você quer converter. Eu quero converter para inteiro, porque esse é o tipo de dados da minha caixa menor. O que está acontecendo aqui? Eu estou copiando 9,99, que está dentro da caixa double, estou cortando aquele valor para poder caber dentro da caixa menor. Como a gente sabe que double é ponto decimal e inteiro não, o que vai acontecer é uma supressão dos valores depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu imprimir isso aqui, se eu imprimir caixa menor, escrevi aqui, valor da caixa menor. Eu faço uma concatenação aqui para a gente ver. Estou chamando caixa menor aqui. Eu vou compilar para você ver essa outra situação. Olha só que interessante. A gente imprimiu a caixa double antes da conversão, que era 9,99. Depois, a gente tentou jogar a caixa double para dentro da caixa menor. E aí houve esse cast, essa compressão da caixa maior para caber na caixa menor. E aí ele
como o inteiro não representa ponto flutuante, ele falou, olha, você perdeu precisão e o valor da caixa menor é 9. Perfeito? Isso é cast explícito. Então, como a gente viu hoje, é possível copiar itens numéricos de tipos de dados diferentes, só que se o item que você está tentando copiar for menor do que vai receber, é um cache implícito. Se for maior, você tem que definir e dizer, olha, eu quero realmente converter e eu sei que eu estou perdendo precisão no dado. Tá bom? Bom, agora que você sabe como imprimir na tela usando o console write line, como obter informação do terminal usando o console read line, a gente começa a ter um conteúdo muito legal para começar a montar uma aplicação. Isso é muito legal. Então, quais seriam os próximos passos, na verdade? A gente começar a fazer operação com essas variáveis, tá? Eu vou dar um exemplo do que a gente já consegue fazer com esses recursos que a gente aprendeu. Imagina que você está indo para o banco e você está querendo sacar um valor da tua conta corrente. Então eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável do tipo float, que é de ponto flutuante, porque valor, né, você pode ter R$10,22, enfim, você pode ter número quebrado, e vou colocar aqui teu saldo do banco, tá bom? E vou colocar um valor, eu vou dizer que você está com saldo aí de R$1.000. A gente sabe que tem que colocar F no final, então você definiu aqui saldo do banco no valor de R$1.000. E aí, o que a gente vai fazer é criar uma outra variável, ou, na verdade, imprimir uma mensagem para o usuário perguntando, como se fosse o terminal do banco, quanto você quer sacar, ou qual valor de saque. E aí a gente pode dar algumas opções, dizendo que, colocar aqui umas opções para o usuário, 10, 50, 100. Essas são as opções que ele tem. E aí a gente pode criar uma variável para armazenar o que o usuário vai digitar. Então eu vou criar uma variável do tipo float, vou chamar de valor do saque, igual a console.readline, que a gente aprendeu aqui, console.readline é para receber o input do usuário através do terminal. E a gente tem um problema aqui, né? Porque o console.readline ele recebe string, né? Então a gente precisa converter string para float. A gente sabe que converter texto para número é usando o parse. Como a gente quer converter para float, é float.parse, abre parêntese, e envolve o console.readline aqui. Então a gente tem a conversão. Olha só que legal. Eu estou escrevendo na tela, eu tenho o saldo do balanço, saldo do banco de R$1.000, tenho as opções de saque aqui em cima, e aqui eu tenho o valor do saque, tá? Sendo convertido pelo que o usuário vai digitar. E aí, eu posso dizer que o meu saldo do banco é igual a saldo do banco menos o valor do saque. Ponto e vírgula. Isso é uma operação que a gente vai estar aprendendo na próxima aula. Como fazer operações com as variáveis. Perfeito? E agora eu posso demonstrar no final do saque quanto o usuário sacou e qual que é o saldo atual que ele tem. Então eu vou imprimir, na verdade, o saldo do banco antes de ele pedir para que o usuário faça o saque. Então eu vou escrever aqui em cima, escrever o saldo do usuário. Então ele vai imprimir para mim qual que é o meu saldo atual. Ele vai pedir que o usuário digite um valor de saque, e eu vou fazer uma pequena operação aqui de redução do saldo do banco menos o valor do saque. E vou imprimir qual foi o valor sacado e o saldo do banco após o saque. Perfeito? Então eu vou compilar e executar o aplicativo agora. E olha só que legal. O seu saldo atual é de R$1.000. Qual o valor de saque? Eu vou digitar aqui 50. Vou apertar Enter. Olha só, o valor do saque foi de 50, o seu saldo atual, é de 950. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Bom, o que a gente viu, né? A gente recapitulou a aula anterior, viu os comentários únicos, comentários múltiplos, a gente viu o que eram bibliotecas, namespaces, classes, né? Obviamente, brevemente, sobre o que a gente já havia comentado, os conceitos desses itens. A gente falou sobre input, quais são os possíveis dispositivos de input, e a gente usou o terminal para receber a informação do usuário. A gente falou de cast, que é a conversão entre dois números, ou entre dois tipos de dados que representam números. A gente existe a conversão de cast implícito,
que é automático, é uma caixa menor sendo colocada numa caixa maior, e o cast explícito é quando a gente está tentando colocar uma caixa maior dentro de uma caixa menor, né? Um tipo de dados que recebe muito mais dados, num outro tipo de dados que recebe menos dados. A gente falou de parse também, que é a conversão de texto para número, e a gente, obviamente, trabalhou muito com console write line para imprimir na tela e dar esse feedback para o usuário, tá? No finalzinho ali, a gente fez uma pequena operação de banco, de saque de banco, diminuiu ali o valor do saque menos o saldo no banco, e a gente já começou a ter um resultado interessante, né? A gente já começou a ter a cara mais ou menos de um aplicativo. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com operadores aritméticos e relacionais. A gente começar a comparar número, ver que tipo de operações são existentes e tal. Tudo bem? Valeu, obrigado pelo seu tempo hoje. E se você curtiu, tá curtindo a série, poxa, me ajuda aqui clicando aqui em cima, tá bom? Valeu!